Olá, sou Nádia Falcão, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, nossa FACED, que está completando 50 anos de existência. Mas a minha história na FACED não começa como docente, começa como estudante de graduação no ano de 1998, quando eu ingressei no curso de graduação em Pedagogia, e desde então eu não saí mais da FACED. Depois da graduação, cursei uma especialização, cursei o mestrado e ingressei como professora no Departamento de Administração e Planejamento, que é onde eu atuo até os dias de hoje, né? A FACED, para mim, é um lugar de referência na luta por uma educação de qualidade socialmente referenciada, por uma sociedade justa, um lugar de muitos afetos, um lugar em que eu cresci como profissional, como acadêmica. É um lugar que me deu muitas oportunidades e no qual eu tive a oportunidade também de fazer muitos amigos, né, no meio acadêmico, além de fazer grandes parcerias no trabalho acadêmico. Então, eu tenho muita gratidão por aqueles que me antecederam, construindo essa faculdade, resistindo para que ela permaneça sendo esta referência na formação de pedagogos no nosso estado. E eu me sinto na obrigação de continuar esse trabalho. A minha saudação a todos os integrantes da FACED, aos colegas professores, aos estudantes, aos técnicos administrativos, profissionais da limpeza, a todos os estudantes e profissionais que integram ou que integraram a FACED nesses 50 anos desde a sua criação. Eu sou professora Elaine Nesbot, atuo na FACED UFAM desde o ano de 2009, após a realização e aprovação no concurso público na área da educação infantil e, portanto, tenho atuado sobretudo nas disciplinas, nas atividades de extensão de pesquisa na educação infantil, que é a minha área de estudo e de atuação desde o início dos anos 90. Na FACED eu tive e tenho a oportunidade de aperfeiçoar a minha formação pessoal e minha atuação profissional, de conhecer, de acurar o meu olhar, o meu conhecimento com relação às instituições de educação infantil que atuam em Manaus, que atuam nos outros municípios do Amazonas, e também de acurar o meu olhar, o meu conhecimento com relação às crianças e às suas infâncias, as formas peculiares de elas viverem as suas infâncias nessa região, nesse estado, nesse município que é tão peculiar e tem tantas singularidades com relação aos elementos culturais e com relação aos elementos da natureza. Eu sou grata por poder contribuir nesse processo de humanização de estudantes, alguns dos quais já estão atuando em instituições educativas e, portanto, muitos deles fazendo a diferença nesses locais de trabalho. Também na formação contínua de professores que estão atuando e que estudaram em outras instituições de ensino superior. E com isso, eu também posso, nessa troca de conhecimento, nessa troca de saberes com as crianças, com os estudantes, com os colegas de trabalho da FACED, aprimorar a minha formação. Sou muito grata por isso. Portanto, parabéns a todos que de alguma forma contribuíram nesses 50 anos da FACED. Eu tenho ciência de que nós temos muitos desafios pela frente na FACED, na UFAM, no município de Manaus, no estado do Amazonas, em nível nacional, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. Mas o importante é prosseguirmos na luta por dias melhores para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para todos os homens e mulheres. Então, nós não podemos jamais perder a esperança, e no sentido de esperançar de Paulo Freire. Então,
Parabéns novamente e um grande abraço a todos e a todas. Olá a todos e todas, eu sou a professora Camila Ferreira da Silva, do Departamento de Métodos e Técnicas da FACED. Eu sou professora desse departamento e dessa faculdade há 1 ano e 4 meses, então eu estou bem recente na casa. Quero começar agradecendo esse convite da Carol e da Miriane. Elas me pediram para falar um pouquinho da importância da FACED na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Bem, como aluna que fui de Universidade Federal também, eu venho da Universidade Federal de Alagoas, eu percebi desde muito cedo, lá em 2008, quando eu comecei a graduação, a importância de uma instituição pública de ensino superior, a importância de uma universidade federal e a responsabilidade social com a qual ela desempenha a sua função, em especial sua função formativa e sua função junto à sociedade. Bem, toda a minha trajetória foi feita em instituições desse tipo e usando apoio como bolsas de pesquisa, bolsas de formação. Então, eu aprendi, como eu falei desde muito cedo, como essa instituição pode funcionar na vida das pessoas individualmente e também mudar essa sociedade de maneira mais geral. Desde muito cedo, na faculdade de educação também, já que eu venho da pedagogia, eu percebi esse caráter de luta, esse caráter de resistência que as faculdades de educação no Brasil têm construído em sua história. Então, é com muito orgulho e com muita felicidade que em 2019 eu entro para o quadro de professores da UFAM, para o quadro de professores da FACED. É, na verdade, a realização de um sonho, de uma aluna que desde 2008, no seu primeiro ano de graduação, começou a sonhar com a universidade como um espaço no qual ela poderia desenvolver suas atividades profissionais. Foi também dentro dessa universidade, fazendo parte de todos os espaços que ela poderia me oferecer, desde a sala de aula, mas também na pesquisa, na extensão, em centro acadêmico, espaços os mais diversos possíveis, que eu percebi a grandiosidade de uma universidade pública no Brasil. Nesse sentido, eu vejo nesse meu 1 ano e 4 meses na UFAM a mesma força que eu via em outras faculdades de educação pelo Brasil. Eu vejo uma faculdade que começou a funcionar na década de 70 e agora com os vídeos que eu tenho assistido na última semana, de homenagens de professores aposentados dessa faculdade, eu consigo perceber aquilo que o Saviani falava, como as faculdades de educação realmente nascem e atuam no Brasil nos anos heróicos, que são esses anos da ditadura, no qual a própria gênese dessas faculdades era já de embate e de luta contra a ditadura militar. Nesse sentido, os 50 anos da FACED fazem parte de uma celebração e realmente de uma reafirmação da nossa luta por uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, por uma sociedade onde a educação não seja um privilégio, ela seja um direito de todos. Então é com muito orgulho que eu posso abrir a boca hoje para dizer que eu sou professora dessa instituição, dessa faculdade. Eu tenho aprendido muito nesse 1 ano e 4 meses na FACED e no estado do Amazonas, todos os dias com os meus alunos, com os colegas, com os técnicos administrativos, com todas as pessoas que fazem a FACED. Falando ainda daqueles vídeos que eu estava comentando sobre os professores aposentados, que a gente tem feito homenagem, eu queria dizer também como esses vídeos têm despertado em mim a minha responsabilidade enquanto uma professora recente na FACED, a responsabilidade de dar continuidade ao legado desses sujeitos que, mesmo em plena ditadura militar, tiveram coragem de fundar a nossa faculdade hoje. Eu quero desejar um parabéns à FACED, um parabéns a todos aqueles que fizeram e que fazem essa faculdade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. Tchau. Bem, eu vou falar aqui um pouco para vocês dessa relação estudante e faculdade de educação. Eu fui estudante de graduação e de pós-graduação, no mestrado, da faculdade de educação. Eu fui aluno e vi o cotidiano dessa faculdade enquanto aluno, enquanto estudante. E assim, existem várias formas, penso eu, de se viver o protagonismo estudantil dentro da faculdade. E isso está muito imbricado, muito ligado às condições mesmo de vida de cada um. Questão de trabalho, de relações familiares, enfim, uma série de questões que influenciam também a vivência desse protagonismo no cotidiano da faculdade. Eu, enquanto estudante da graduação, eu pude viver intensamente o dia a dia da faculdade.
Fui estudante, fui bolsista, aliás, de iniciação científica, bolsista de projeto de pesquisa, militei no movimento estudantil, né? Fui do centro, participei da eleição do centro acadêmico, né? Não tivemos êxito na época, na chapa, mas fui do Diretório Central dos Estudantes, diretor de unidade no Diretório Central dos Estudantes, participei de inúmeros movimentos, manifestações à época, assim como também participei de muitas possibilidades de palestras, de eventos, não só na faculdade, mas em toda a universidade, né? Então eu costumo dizer que eu tive o privilégio, né, digamos assim, de vivenciar a faculdade de educação enquanto estudante de forma muito intensa. Eu praticamente morava na faculdade, né? E hoje em dia eu circulando, já como professor e circulando no cotidiano da faculdade, nas salas de aula, eu percebo que ainda tem muitos estudantes que vivenciam a faculdade ainda dessa forma, né? Que tem essa possibilidade. E que outros, por inúmeras questões, por algumas limitações, como eu disse anteriormente, de sobrevivência e tudo mais, acabam tendo que vivenciar a universidade apenas entre aspas, né? Mas acabam tendo que vivenciar a universidade muito mais focada na sala de aula, o que também é um protagonismo juvenil, porque é ali no interior da sala de aula que a gente experimenta e vivencia conhecimentos, dialoga, constrói não só o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento humano, das relações pessoais, no convívio com o outro, no respeito à diferença, no diálogo mesmo, que nos constrói enquanto profissionais. Então, a vivência estudantil na Faculdade de Educação, ela me remete a pensar as inúmeras formas de ser protagonista no universo estudantil. Acho que cada um ao seu jeito, ao seu modo, vivencia esse protagonismo. E quando eu lembro das minhas vivências, das minhas experiências estudantil, eu lembro dessa intensidade que era estar presente na universidade. Às vezes eu chegava de manhã, eu fazia pedagogia matutina, então eu ia de manhã para a aula e chegava a ficar lá o dia todo, saindo só à noite de lá. Então isso para mim foi muito marcante, muito intenso, né? Então é que cada um, ao seu modo, possa viver esse protagonismo estudantil na Faculdade de Educação, nesses 50 anos que marca aí uma história intensa de uma faculdade que em muito contribui para a formação da sociedade amazonense. Um beijo e até breve.